descobertas tão valiosas que continuamente têm ocorrido na área da arqueologia e da antropologia. Quando a gente fala em continente africano, a gente pensa logo exatamente nesse recorte Tarzan, hollywoodiano, do que chamamos, aspas, África negra, África subsaariana, numa categoria já em desuso, que é chamada África sudanesa, África banto. Nós preferimos chamar o continente africano de África Magreb, que seria o norte. A área atlântica nós chamamos de África Ocidental, que pega o Golfo do Benin até mais ou menos o meio da África, depois da África Centro-Atlântica e sul da África Austral, e do outro lado nós chamamos genericamente de África Oriental. São duas localizações espaciais que ajudam a entender uma diversidade ecológica, territorial e cultural do continente africano. Ele falando do Gilberto Freire, eu vou aproveitar o mote, e o Gilberto ele coloca algumas coisas muito interessantes, dizendo que o brasileiro é bi-africano. Aí eu falei, tá, mas bi por quê? Muito simples. Porque, na verdade, o único emirado do Marrocos, fora do Marrocos, foi a cidade na Península Ibérica. E por quase 900 anos, 800 e poucos anos, a África esteve colonizando a Península Ibérica. Então, quando a gente chama de homem lusitano, homem português, de colono português, colono europeu, europeu no Brasil, branco no Brasil, ele, na verdade, ele é descendente, não apenas pela questão do Australopithecus namidos, mas pela proximidade de civilização, cultura, organização social, política, religiosa, cultural, comida, o arroz doce, que nós adoramos, é o arroz alip, que é um prato africano. Quando a gente pensa em comida africana, está logo a entender. Quando a gente pensa em comidas de matriz africana ligadas às religiões tradicionais, eu vou brincar. Pensa-se logo em cabeça de bode, galinha preta, farofa de dendê e cachaça. É o imaginário. É o imaginário que é dominante, por incrível que pareça. É um imaginário carregado de preconceitos e estereótipos. Esse é o imaginário, com muitas exceções, evidentemente. Então, entender que essa África no Brasil é uma África muito mais densa e complexa do que a África no Caribe, por exemplo, ou a África em outros pontos das Américas, nessa diáspora, que na verdade foi o maior movimento imigratório de toda a história da humanidade, foi o tráfico de escravos, em cifras até hoje não determinadas, mas em torno dos autores, dos historiadores, quem trabalha com esse segmento, coloca entre 6 a 8 milhões de pessoas, no caso do Brasil, por um período de 350 anos de um tráfico organizado e que depois passa ainda por algumas décadas fazendo o contrabando de escravos. É uma massa humana considerável, não só massa humana, mas cultural considerável, nessa proximidade, nesse segundo bi-africano, que seria as relações com esses povos, com essas culturas, predominantemente da África Ocidental, da África Centro-Atlântica e Austral, onde está Angola, Congo e todas essas culturas desses povos. Essa rápida introdução é muito necessária porque a localização, o espaço, o tempo, sobre o continente africano ainda entra num tema muito importante, congelado no olhar do século XVIII e XIX. Quando a gente pensa em África, o continente africano, independente da sua diversidade, multiculturalidade, civilizações milenares, culturas, sistemas políticos sofisticados, religiões, tudo, a gente pensa exatamente na África a partir dos viajantes, século XIX, a partir de relatos históricos coloniais. E aí paramos e a gente para no século XIX, o grosso. A gente não entra no século XX, que já foi, e nem chega ao século XXI, onde nós estamos. Então, acho que gera ainda um pouco de perplexidade para a maioria, não para nós. Para a maioria, quando a gente falar, a Líbia é um país africano. Como? Cadê o negro da Líbia? Quer dizer, essa concepção estereotipada, esse limite da informação é realmente muito grave, porque isso afunila e começa, então, a
surgir o que nós chamamos das idealizações e as concepções romantizadas sobre o continente africano. Quando a gente chama de Mama África, é pura verdade. Não há mentira nisso, por motivos históricos, antropológicos, arqueológicos. Mas a visão romantizada da África vai reduzindo a certos modelos de imaginário muito globalizado e muito a partir de um recorte baiano, por incrível que pareça. Então, tem esse recorte muito restrito e um recorte que passa, então, a orientar outras manifestações. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a tradição religiosa é o Xangô pernambucano. Nos últimos 20 anos é o Candomblé. Quer dizer, quando ele chama você é do Xangô, não sou do Candomblé. Mas não é Xangô? O que é Candomblé? Né? Eu ia trazer um texto que eu juro que eu procurei, mas não achei, que era uma coisa muito interessante, falando que num engenho, que eu não me lembro qual, em pleno século XVII, os senhores de engenho declararam a um capelão do engenho, dizendo que eles adoravam as caludas. E para eles, a primeira coisa que eles faziam antes de ir à igreja era adorar as caludas. Adoravam as caludas, que são os orixás. Essas que estão no Maracatu hoje, que é o Xum, Inhansã, Oiá e Xangô. É muito interessante isso. Estou soltando coisa, estou fazendo uma semeadura, estou plantando algumas coisas e alguns conflitos também. Né? Então, eu acho que nesse panorama, para chegar um pouco aqui no mangue, o mangue como algo extremamente visceral e profícuo, né? O mangue como justamente o nascedouro, né? O mangue onde as espécies estão se renovando, estão aguardando o momento de invadir as águas e outras áreas próximas. O mangue dentro das mitologias tradicionais, algumas que falar em África é muito complexo, porque é um continente tão diverso, tão plural, tão variado. Mas vou tomar como recorte as questões mais próximas dos povos iorubás, talvez, né, que ocupam territórios hoje do Benin, antigo Dahomey, Nigéria, parte do Togo, Gana, um pouco do Mali. Estão todos ali em torno do Golfo do Benin, na costa ocidental. E então vamos ter os orixás que fazem parte do nosso imaginário, fazem parte da nossa cultura cotidiana, para alguns com maior ênfase, para outros com menor ênfase. Na verdade, o mangue, dentro dessa perspectiva, é aonde o homem, dentro dos chamados itãs, que são as tradições orais que explicam as coisas, né? Não são lendas, são contos explicativos, são tradições explicativas para os itãs, dentro dessa tradição, dentro desse recorte ético, dentro desse espaço cultural. Tá? Então dizem que o homem foi moldado da lama, pegou a lama, foi moldada, aí o homem não tinha vida, estava lá moldado, um homem e uma mulher moldado. Então chega um outro orixá e faz um afó, ele assopra, daí o nome afó-xé, a palavra que tem força, a palavra que tem energia, afó-xé, né? Afó-axé, juntou afó-xé, que é um ato ritual religioso que nos Maracatu, nas suas matrizes, nas suas tradições, eu não chamaria de remotas, mas fundamentais, os seus fundamentos. Dessa lama, então, vem a vida. Então, acho esse evento extremamente construtivo, importante, significativo, para entender, né, essa forma de trazer essa vida musical, essa vida simbólica, essa vida de recuperação de identidade, de pertença, né, espaços de pertença, de conhecimento, de sabedoria, principalmente sabedoria. Bem, para não me alongar mais, eu sempre faço isso. Eu trago 3 ou 4 folhas, não leio absolutamente nada, mas eu trago que é um apoio psicológico. Então, eu acho que toquei em muitos assuntos, creio eu, né? Eu acho que a África Magrebe é um grande desconhecido na formação, na história, na construção social e cultural brasileira, apesar de vivermos isso intensamente, né? Não há essa reflexão, essa identificação. A questão das tradições iorubás são muito determinadas, principalmente na Bahia e
Recife, entre outras, muitas outras.